exclusivo. Você vai ver agora os detalhes de um esquema criminoso para mandar ao exterior dinheiro de contrabando. Os criminosos usavam moradores de rua como laranjas. Essa reportagem é resultado de uma investigação de 7 meses do jornalismo da Record. Esta mulher é uma moradora de rua. Ela vive em São Paulo e costuma dormir em abrigos da prefeitura. Pede esmolas para se sustentar, mas frequenta casas de câmbio, onde troca reais por dólares e manda dinheiro para o exterior. Você ganha com 10, 15 dólares, 10, 15 mil, às vezes você ganha com dólar, ou às vezes você ganha com dólar. 15 mil dólares? Eu já depositei 20. 20 mil dólares, quase 40 mil reais. Como é possível uma moradora de rua ter tanto dinheiro? A resposta é que o dinheiro não é dela, a origem é criminosa. Um levantamento feito pela prefeitura indica que hoje pelo menos 13 mil moradores de rua vagam pela cidade de São Paulo. Um exército de pessoas sem teto e sem dinheiro que estava sendo recrutado por uma quadrilha. Mendigos que foram usados por criminosos e movimentaram milhares de dólares todos os dias em casas de câmbio que ficam no centro de São Paulo. A investigação começou a partir de uma denúncia feita pelo jornalismo da Rede Record. Para descobrir como o esquema funcionava, nosso produtor viveu 4 semanas como morador de rua. Ele se disfarçou, pintou os cabelos e deixou a barba crescer. Com autorização do Ministério Público, o produtor usou documentos falsos para se cadastrar num abrigo da prefeitura e descobrir como a quadrilha fazia a remessa de dólares para o exterior. Pode entrar, pode entrar. Obrigado, boa tarde. Lá dentro, a rotina de quem não tem um teto ou uma cama para dormir. No abrigo, os primeiros contatos com pessoas que participam do esquema. São moradores de rua que conversam sobre as operações ilegais. Troca, porque você dá real e pega dólar. Dá real e pega dólar. O esquema é tão popular entre os moradores de rua que eles se referem às transações como fazer o dólar. Ali é o lugar que os caras vêm pegar o pessoal para fazer dólar. O próximo passo foi encontrar os aliciadores, pessoas que pagam aos moradores de rua para trocar ou enviar dólares para o exterior. Para serem recrutados pelos aliciadores, os moradores de rua precisavam simplesmente ficar em alguns pontos estratégicos no centro de São Paulo, normalmente perto das casas de câmbio. E quem olha essas pessoas não imagina, mas por causa deste esquema, eles acompanhavam de perto a cotação da Bolsa de Valores. E por um motivo muito simples, quando o dólar baixava, eles já sabiam que seriam procurados pela quadrilha. O esquema servia para pagar no exterior mercadorias contrabandeadas para o Brasil. Com o dólar barato, os doleiros que chefiavam o grupo pagavam menos por essas mercadorias, ou seja, tinham um lucro maior. O dólar não faz nada. Estão só vendendo. Os moradores de rua mandavam milhares de dólares para fora do Brasil, mas ganhavam apenas R$10 cada vez que faziam isso. Esta praça no centro de São Paulo é famosa por ficar em frente ao Teatro Municipal. Para os moradores de rua que passam por aqui todos os dias, ela se transformou numa espécie de bolsa de valores informal. Aqui, os aliciadores recrutavam a maior parte dos laranjas. E os sem-teto acompanhavam o sobe e desce do dólar atentamente. Já nem comprando. Aí não tem comprador. O esquema funcionava da seguinte forma. Contrabandistas de São Paulo importavam produtos ilegalmente. Para enviar o dinheiro do pagamento, os criminosos usavam o nome e o CPF dos mendigos. Os moradores de rua, então, iam às casas de câmbio e autorizavam a remessa para o exterior. Era como se eles fossem os verdadeiros donos do dinheiro, em vez do contrabandista, que ficava livre da obrigação de declarar a origem dos dólares. A fraude pode ter envolvido milhares de pessoas. Qualquer morador de rua conhece o esquema. Eu já trabalhei levando dinheiro, mas isso é muito perigoso.
Então eu parei com isso. E você já chegou a levar muito ou não? Já. Quanto? Já cheguei a 10 mil reais. Esta moradora de rua conta que já fez centenas de transações. Ela recebia o dinheiro sempre de aliciadores contratados pelos contrabandistas. Aí eles davam dinheiro enfiado aqui, nas meias, tudo enfaixado de fita. Aí era maior medo, tinha maior medo de sair. Só que o segurança vinha atrás da gente, né? Tinha dia até que imaginava assim, se eu pudesse dar um balão nesses caras e ganhar o mundo. Dar um balão e ganhar o mundo. Pelo menos um morador de rua tentou fugir com o dinheiro. Ele teria sido assassinado pelo funcionário de uma casa de câmbio. Depois do assassinato, o esquema mudou. O dinheiro não passava mais pelas mãos do sem-teto. Agora não, agora você chega com eles mesmos fazem a ficha lá, você só assina. E ela dá pistas também da origem do dinheiro, um endereço bastante conhecido em São Paulo. A Galeria Pagé é um grande centro de compras de produtos importados, a maioria de origem ilegal. Eu saí de lá uma vez, era 2 horas da tarde, fiquei até 5 horas da tarde fazendo. Várias casas. Fiz naquele dia, fiz umas 4. Depois de 2 semanas nas ruas, nosso produtor finalmente conhece alguns aliciadores. Beleza. Este é o Carioca. Os moradores de rua seguem até a casa de câmbio. Um deles é o produtor da Record. Outro aliciador aparece e ajuda a recolher os documentos. A operação é rápida. O produtor da Record, disfarçado como morador de rua, assina o papel que autoriza a remessa de dólares. A ação foi feita com o consentimento das autoridades. É uma operação de compra, valor $3 mil, quase R$6 mil. Em seguida, outra transação. Aqui, ó, X. Tá. Achou? O formulário aparece na gravação. É um documento usado para a remessa de dinheiro para o exterior. O valor, $5 mil, quase R$10 mil. Repare que não dá para ver o destino do dinheiro. Em poucos minutos, 2 operações irregulares totalizam $8 mil, quase R$16 mil. Foram 7 meses de investigação e tudo que o jornalismo da Rede Record apurou foi repassado para a Polícia Federal. Nomes, esquemas, endereços, gravações. E esta semana, a máfia dos abrigos sofreu um duro golpe. Uma operação da Polícia Federal flagrou o momento em que moradores de rua trocavam reais por dólares na casa de câmbio. Os policiais apreenderam documentos e computadores em outras 4 casas de câmbio no centro de São Paulo. 11 pessoas foram presas, 4 aliciadores e 7 doleiros. Por meio do cruzamento de informações, a Polícia Federal descobriu que 623 moradores de rua cadastrados em abrigos da Prefeitura foram usados como laranjas só em 2009. Descobriu também que uma aliciadora ocupa a 8ª posição entre os 50 maiores compradores de moeda estrangeira de São Paulo. Só no ano passado, os moradores de rua movimentaram cerca de R$11 milhões. A Polícia Federal continua a investigar o esquema, que pode ser ainda maior. É possível que esse esquema abranja muito mais do que essas pessoas identificadas. A Procuradora da República acredita que os moradores de rua não sabiam exatamente de que forma eram usados no esquema. É possível dizer que os moradores de rua eles faziam parte desse esquema, mas é bem provável que nem sequer tinham conhecimento que essas casas recebiam este volume grande de dinheiro. Fornecer os próprios documentos para fazer operações ilegais é crime,
mas nenhum morador de rua foi preso nessa operação. Por enquanto, a Polícia Federal e o Ministério Público agiram apenas contra os doleiros e os aliciadores. Uma legião de anônimos, inocentes ou culpados. Os moradores de rua convivem com a fome, o frio e a solidão. E agora também com a ganância sem limites dos criminosos.